Hoje seremos tão abençoadas, mulheres, com a palavra que o Espírito Santo ministrou na minha vida, na minha história, e hoje ele me convidou a compartilhar com todas vocês, para que assim também nós possamos viver nesse mundo como mulheres direcionadas, acolhidas, amparadas e nunca só. Porque eu já posso te dizer que Deus irá intervir nessa situação. Porque eu já posso te dizer que há alguém que cuida de você, de nós mulheres. Filhas amada, a menina dos seus olhos. E o texto a qual nós iremos iniciar essa temporada, sim, haverá outras, de mensagens direcionadas para mulheres que querem, que desejam vitória na sua vida. Isso mesmo. Que ser mulheres vitoriosas, que carregará grandes projetos dos céus aqui nessa terra, até que o nosso Pai venha nos buscar, tá? Nos ressuscitar, né? Mas vamos cumprir sim o nosso propósito com excelência e ser mulheres de Deus aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Isso. E para iniciarmos, o episódio de hoje será lá em 1 Pedro 3, no verso 5. Porque desta maneira, antigamente, lá atrás, vamos aprender? As santas mulheres também. Santas mulheres que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Como eram essas santas mulheres que a palavra está dizendo aqui? Mulheres que confiavam no homem, em Deus. Algumas versões dizem mulheres que tinham sua esperança em Deus. Outras versões dizem assim, mulheres que esperavam em Deus. Porque a própria palavra de Deus diz, né, que Ele trabalha para quem nele espera. Então nós hoje iremos falar sobre essa confiança. Mulheres que confiam em Deus. Não é no homem, não é na circunstância, mas mulheres que confiam, que esperam, que criam expectativas em Deus, porque Deus é fiel, minhas amadas irmãs. Então, o primeiro texto de uma mulher a qual Deus interviu numa situação que nós iremos agora meditar será em Sarai. Isto mesmo. Deus, ele chama Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. E Sarai vai com Abraão. Nessa caminhada, nessa história, nesse novo caminho. Mas há um momento nesse caminho que Abraão teme tanto pela sua vida, em perder a sua vida, em morrer, que ele coloca Sarai em risco. A vida de Sarai em risco. Sim, alguém que provavelmente Sarai tinha lá de onde eles saíram, pessoas que ela conhecia, estabilidade, segurança, mas agora Sarai é posta numa casa diferente que ela não conhece, nas mãos de pessoas diferentes. Ela,
que renunciou tudo lá atrás para seguir um caminho com Abraão, com o homem da sua aliança, com o qual ela havia casado. E nós vamos ver o desenrolar dessa história de uma mulher que confia em Deus. Porque se fosse no tempo de hoje, hein, mulheres? A gente já ia sair gritando, né? Que fomos injustiçadas, que fomos abandonadas, que o marido não presta e provavelmente entraríamos aí na justiça e buscaríamos apoio em amizades, usaríamos redes sociais. A gente não... isso aqui é só uma imagem, uma imaginação do que poderíamos chegar a fazer. Mas se essa mensagem está chegando a você, é porque Deus quer que eu e você sejamos mulheres santas, segundo o seu coração, que não põe sua expectativa em homens, que não põe sua expectativa em circunstâncias, mas que se mantém na posição que cria expectativa nele de que ele vai intervir na situação, de que ele fará alguma coisa por mim e por você, quando somos expostas a situações vulneráveis, a quais não podemos nos defender, a qual é injusto para todas as decisões que tomamos sobre nossa vida. Então, nesse momento, né, a palavra de Deus diz que em Gênesis 20, no 2, Abraão disse de Sara, sua esposa, ela é minha irmã. E quando ele fala ela é minha irmã, ele coloca a vida dela em risco. Porque naquele tempo, quando as mulheres eram muito bonitas, os homens a tomavam para si, né? E foi o que aconteceu. E Abimeleque, rei de Gerá, enviou e tomou Sara. Veja. Mas Deus... Gente, vamos sim ser essas mulheres. Eu já estou no caminho, já estou no processo. Isso. Veja o que aconteceu. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: eis que és nada mais que um homem morto. Misericórdia. Pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. E veja como Deus interfere na situação. Sarai se submete àquele plano de Abrão na época. Ela também confirma que é sua irmã, né? Em obediência, na mesma missão que o seu marido, ela se submete àquele plano. E se Deus não interferisse, ela ia ser mulher daquele rei, ia viver naquela casa. Ela nunca mais poderia sair dali, porque ela ia ser do rei. Mas olha o que Deus faz. Deus vai num sonho e diz que o homem será morto, porque a mulher que ele tá já tem dono. Ele não deixou Deus que Sarai corresse risco de vida, fosse realmente abandonada depois de tudo que ela caminhou com Abraão. Veja. E aí diz, mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa. Não me disse ele, ela é minha irmã? E ela também disse, ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos, eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho: sim, eu sei que o que fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. Veja, eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permita tocá-la. Agora, no 7, portanto, restitui ao homem sua mulher. Deus não só disse, tu vai morrer, mesmo tendo sido inocente,
mas restitui. Porque se ele não obedecesse a Deus, Deus já estava dizendo o que ia acontecer. Se ele quisesse continuar com esse plano, Deus deu o comando naquela situação. Deus interveio. Porque Deus intervém por mim e por você. Sarai naquela situação estava em obediência a seu marido. Ela não estava em rebelião. Entendeu? Vamos ser mulheres com o seu coração totalmente apegado a Deus. O que é, Lilian, um coração apegado? Um coração que cria expectativas em Deus, que lança fora o medo por causa do seu perfeito amor, de que Ele cuida de nós. E também temos uma outra história que foi muito parecida, que foi da esposa, né, de Isaac, também Rebeca. Ela é basicamente posta numa situação semelhante. Tá lá em Gênesis 26. E havia fome na terra. E Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E tá lá no 7. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa. E ele lhe disse, ela é minha irmã. Veja, ele também, Isaac, coloca a vida de Rebeca em risco. Por amor à própria vida. A gente não vai romantizar. Nesse momento tá pensando só nele. Entendeu? Tá pensando só nele. Ah, não quero morrer. E aí submete ela a esse plano. Mas olha o que acontece. E aconteceu que, quando ele já estava lá há um tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua esposa. E aí no 10, Abimeleque disse, o que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com a tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E aí Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo, quem tocar neste homem ou em sua esposa, certamente morrerá. Então aqui também, Deus faz Abimeleque ver que Rebeca é esposa de Isaac. Então, veja como essas mulheres confiaram no Senhor. Como essas mulheres tiveram na sua história uma interferência de Deus. E não é diferente de hoje. Muitas vezes somos colocados em situações muito vulneráveis. Mas, dependendo de onde está a nossa confiança, podemos trazer destruição para dentro da nossa casa. Porque Deus, Ele vai nos defender, Ele vai interferir, Ele vai prover livramento, Ele vai proteger a nós que nos submetemos à sua palavra. Quando Ele diz da questão de submissão, que lemos no início, de nos sujeitarmos aos nossos maridos. Mas estamos muitas vezes abrindo mão disso. E nós não podemos ter medo. Nós temos outra história, a qual houve uma interferência dos céus. Maria, quando recebe um grande projeto de Deus, lá em Mateus diz, no 19, primeiro 19, então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Deus deixou? Não. Deus jamais vai te dar um plano que é dele, porque Deus gerou em Maria um plano dos céus. Ela seria a mãe de Jesus. E agora ele vai avisar a José. Então Deus não vai querer que você faça um plano dele e para isso a sua família seja destruída. Caia por terra esse pensamento em nome de Jesus. Que você deixe seu marido, que seu casamento acabe. Não, se é de Deus, Ele vai avisar quem tiver que avisar.
ele vai avisar ao seu esposo. Então, se seu esposo no momento não quer, não aceita, não é o tempo, talvez não seja de Deus, seja uma ideia sua, não é a ideia de Deus, porque tudo que Deus nos dá, ele se responsabiliza. Tanto é que a palavra diz assim: mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Veja. Maria foi lá brigar com ele. Você não acredita em mim? O anjo apareceu. É o hoje, né? O que está acontecendo hoje? Como hoje a mulher tem muita voz, a mulher tem acesso, e sim, você verá nos outros episódios que a mulher de Deus é uma mulher de habilidades, tá? Tô dando um spoiler. Mas não é porque o mundo hoje tá dessa forma que nós vamos inverter os papéis. Os papéis a qual vai te dar um lar que é uma bênção, onde você vai viver com seus filhos e com o seu marido dentro de um jardim, onde você não vai trazer sobre os seus ombros, como Abraão fez com Agar, colocou o odre sobre os seus ombros e a despediu. Não. Se você colocar a sua confiança em Deus, como as santas mulheres de antigamente, como eu venho trabalhando isso na minha vida, onde a minha expectativa, a minha esperança, a minha confiança, a minha proteção está em Deus. Então você não vai ter medo de ser traída, você não vai ter medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser esquecida. Por quê? Porque Deus está com você. Porque você anda em obediência à palavra de Deus, se submetendo à palavra de Deus. Quando você se sujeita ao seu marido, você não está obedecendo só ao seu marido, você está obedecendo, se submetendo a Deus, na mesma missão com o seu marido. Se seu marido ainda não entendeu, não vá brigar, mas vá orar. Aprenda com Esther. Esther, quando foi falar com o rei para suplicar pelo seu povo, Esther preparou um banquete. Antes de preparar um banquete, Esther orou e jejuou. Se privou de algumas coisas e passou tempo com Deus. Então nós, mulheres, temos alguém que nos protege, então não tenha medo de abrir mão desse fardo, de tudo aquilo que do mundo você trouxe para dentro da sua casa. Porque quando nós trazemos coisas do mundo, do espírito desse mundo, que não é a palavra de Deus, para dentro da nossa casa, traz confusão, traz desconforto, traz dor. Veja o que aconteceu na história de Sara com Abraão. Vamos voltar para a história de Sara e para a história de Abraão. Lá em Gênesis, deixa eu só ver aqui. Gênesis. Cadê? É o 16. Vamos lá. Sarai, esposa de Abraão, não lhe gerava filhos. No verso 2 diz assim: E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então Sarai estava consciente de que ela estava sendo impedida por Deus de gerar. Ok. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Veja, eles, lembra na época lá, quando eles tiveram que passar no Egito, numa época de escassez, de fome, enfim. Eles receberam lá, naquela situação em que Deus proveu o livramento para Sarai e a restitui para o seu marido, ela recebe essa serva de nome Agar. E era de costume daquele tempo de que quando uma mulher não pudesse gerar filhos, pudesse ser mãe por meio de suas servas. Então Sarai
ela traz um plano daqueles tempos, do mundo, daquela época, daquela cultura, para dentro da sua casa. Há uma família que carregava uma bênção de Deus. Há uma família que Deus chamou para caminhar com Ele. Então ela trouxe para dentro da sua casa uma ideia do mundo. Para que ela pudesse gerar, para que ela pudesse ter filhos. E ela sabia que ela tinha sido impedida por Deus. Então eu não sei qual área da sua vida você foi impedida, que você ainda não conseguiu, mas que você carrega promessa, que você carrega uma palavra de Deus, de que você será abençoada. Tenha esperança, tem uma palavra do Senhor para você. Todas as mulheres impedidas por Deus de gerar, receberam de Deus filhos de promessas. Isaac, filho da promessa. Isaac e Esaú. Lembra? Ana, Samuel. Veja, se Deus te impediu de algo, é porque você vai carregar algo dos céus. Algo grande. Então traga paz para sua alma. Se está com algum plano na sua mente do mundo para fazer nascer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com seu esposo, algo do mundo, é cancelado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Você vai esperar os céus gerar em você. Você vai esperar os céus, o tempo de nascer, porque quando nascer será uma bênção, porque quando nascer será alegria. Não traga problemas para dentro do seu casamento para ter aquilo que você já viu que foi Deus que impediu você de ter. E eu sei que o Espírito Santo trará luz para todas nós em áreas da nossa vida em que queremos trazer os serviços do mundo, a cultura do mundo para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para gerar dentro da nossa casa coisas que nós não temos. De repente você quer viajar muito, quer ter muitos bens, muitos móveis, né? Quer ter muitas riquezas. E aí você tá elaborando bastante planos que tá dando certo no mundo para trazer pro seu relacionamento com o seu esposo, para sua família prosperar na área financeira, para sua família prosperar em alguma área da vida, da área de vocês, que vocês estão construindo junto. Mas espera em Deus, cria expectativa em Deus, mulher. Fica no colo do teu pai. Se você sabe a sua identidade em Deus, eu vou colocar um vídeo sobre identidade, para que você pense, para que você reflita, para que você passe o dia meditando, até que isso esteja tão firme, tão enraizado na sua alma, dentro do seu cérebro, de quem você é, a quem você pertence, quem cuida de você, quem guarda você, que você repreenderá planos, informações malignas. Mas Sara, infelizmente, ela foi adiante com esse plano. Porque no verso 3 você vê: e Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. Veja, eles já estavam na terra de Canaã há um tempo, a terra da promessa, que Deus os levou para lá. Então, depois de muito tempo lá naquela terra, tá vendo? Já estava na terra. Ela tomou Agar e a deu a seu marido. Quem foi que no início de tudo, depois de informações malignas que a serpente deu, foi lá, tomou o fruto e levou para o marido comer? Quem foi? E do mesmo jeito que Abraão, a palavra diz, ouviu a voz de Sara, Adão ouviu a voz de Eva e comeu o fruto e trouxe morte para a vida dos dois. É isso que você está entendendo.
as informações do mundo, as práticas do mundo, os pensamentos do mundo, o espírito desse mundo, quando está dentro da nossa casa, traz destruição, traz morte para o seu relacionamento com o seu marido, coloca muitas vezes mulher na cama do seu marido. Dependendo do que você tem praticado, do que o mundo pratica, do que o mundo faz, que dá certo no mundo, você traz para dentro do seu lar. Mas isso que você traz gera confusão, gera briga, gera desconforto. Não gera bênção. O que Deus dá é paz, é bênção, irmão. Veja a dificuldade. Se você conhece a história, se não conhece, te convido a ler. Porque esse problema, esse plano de Sarai na época ainda, traz para dentro da sua casa, gerou muito desconforto entre ela e Agar, entre o fruto dela, Ismael. Diz uma parte na palavra que ele começa a desdenhar, né, com seu irmão, enfim, até que Deus teve que se interferir nessa situação e tirar o que do mundo foi colocado nesse casamento e que estava trazendo perturbação e que estava trazendo briga. Lilian, o que você quer dizer? Eu quero te dizer, mulher, sejamos essas mulheres santas de antigamente, que não tem medo, que lança fora o medo, que tem um coração totalmente dependente de Deus. Mulher, se você não se sente amada ainda pelo seu Pai, pelo seu Criador, por aquele que se formou, eu te convido a se deleitar na sua presença. A ser uma mulher que passa tempo com Deus, a ser uma mulher que tem relacionamento com Deus, a ser uma mulher que cria expectativas em Deus, a ser uma mulher totalmente entregue a Deus. Mulher, você não perde nada com Deus. Não há nada que Ele não faça por você. Não há nada. Ele nos ama e somos sua menina. Se seu marido te deixar, abandonar, te desprezar, Ele irá intervir na situação. Se você é uma mulher posicionada, que obedece a palavra, que tem relacionamento com Deus, o que você vai temer se na cruz Cristo conquistou tudo por você? Mas muitas vezes estamos tão cheias do mundo, do espírito desse mundo. E quem discorda, continue seguindo o caminho que você escolheu. E que o Espírito Santo te convença a sair desse caminho e parar de colher dor. Uma mulher que se sujeita a seu marido, uma mulher que anda em obediência, uma mulher que espera em Deus, uma mulher que não briga para conquistar espaço, uma mulher que não traz para o seu casamento projetos malignos do mundo. É uma mulher que desfruta de paz, de segurança. Isso, que não se entrega ao ciúme, à inveja, que não tem medo. Porque aquele que pôs o cerco, aquele que te cobriu com teu sangue, Ele guarda tudo que é teu. E o homem, na sua dureza de coração ou na sua vulnerabilidade humana, pode até pensar em te deixar, pode até pensar em fazer algo que vai te expor, mas Deus intervém, nós vimos. Ele interviu na vida de Sara, Ele interviu na vida de Rebeca, Ele interviu na vida de Maria, Ele interviu na súplica de Esté, Ele interviu na vida de Joquebede contra seu filho. Não deixou que Moisés morresse. Mas eu creio, pelo poder que há no nome de Jesus, que seremos essas mulheres, que voltaremos à nossa origem. Ah, Deus disse lá no início, o teu desejo, mulher, será para com o teu marido. Veja, a serpente começou de conversinha com Eva. Eva foi lá, não conversou com seu marido, simplesmente tomou aquela palavra da serpente, pegou o fruto e deu para o seu marido. O que do mundo tem influenciado a nossa mente? Quais as ideias que o mundo tem trazido? Esse vídeo aqui, por exemplo, eu tenho sobre a minha vida.
Meu marido conhece os vídeos. O meu pastor sabe que eu estou fazendo vídeos. Deus me chamou para fazer. Ele me enviou. Ele me enviou. Ele convenceu o meu marido. E o meu pastor também sabe. Mas vamos dizer que o meu marido não concordasse. Mas o meu pastor concordasse. O que eu faria? Não faria os vídeos. Porque Deus não ia me mandar fazer o vídeo e acabar o meu casamento. Ele tinha que convencer o meu marido. Você está entendendo o exemplo? Você está entendendo? Então traga paz para sua alma. Se o que você está na sua cabeça, se as ideias que estão dentro de você está trazendo confusão, desconforto, separação entre você e seu esposo, não é o tempo. Não é de Deus. Converse com Deus. Porque planos de Deus têm autorização dos céus. Tem interferência dos céus na terra. Veja o que aconteceu na vida de Maria. Ela estava ali, irmãos, totalmente vulnerável. Tá pensando que naquela época era igual a hoje? Você sabe que não. Ela podia ser apedrejada, morta. Mas quando ela recebeu o plano, a única dúvida dela era: como se dará isso se eu sou virgem? Tipo, ela olhou pra ela. Ela nem achou que aquilo era impossível. Ela olhou pra ela. Uma jovem sem experiência, sem ser casada, sem ter conhecido seu marido. Mas recebeu um grande projeto do céu. E tudo o que ela falou, ela não teve medo da morte. Esther não teve medo da morte. Ela disse: entrai em jejum, porque eu vou entrar com as minhas servas. E se eu tiver de perecer, eu pereço. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela podia morrer, irmãos. Ela podia morrer. Mas ela não temeu a morte. Então essas santas mulheres que fala lá, que nós começamos hoje, que fala em Pedro, tem a sua confiança em Deus. Essas santas mulheres criam expectativas em Deus. Essas santas mulheres esperam em Deus. Essas santas mulheres têm relacionamento com Deus. São mulheres de oração, são mulheres de jejum, são mulheres que agem sabiamente, que não fazem tudo de qualquer jeito. É uma mulher que pega seu filho e coloca no cesto. É uma mulher que entra em jejum e em oração e dá banquete para conversar com seu marido. Não é uma mulher que gera confusão. Não é uma mulher que o rei manda chamar e diz assim: não vou. Muitos casamentos hoje estão sendo destruídos. Mas hoje o Pai te dá livramento. E eu oro para que, se essa foi a tua situação, porque você não foi sábia, porque você foi tola, mas que Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, você começa hoje. Seu marido pode ter saído de casa, mas você pode começar hoje a praticar a palavra. Como eu faço, Lília? Comece a desenvolver um relacionamento com Deus. Passe todo dia horas com Deus. Ore se arrependendo. Senhor, eu não fui uma esposa sábia, mas eu quero agora ser uma serva tua, sábia. Tire o seu coração do seu marido. Pare de pensar no seu marido. Pare de se preocupar com o seu marido. Pare de ficar inquieta por causa do seu marido. Se você tá nesse estágio, confesse para Deus: eu passo o dia pensando no meu marido, eu passo o dia desconfiado do meu marido, eu passo o dia inquieto do meu marido, eu passo o dia sentindo ciúme do meu marido, mas hoje, em nome de Jesus, eu quero ser guiada pelo teu Espírito. Eu quero ser essa mulher, Pai, que confia em Ti, que tem expectativas em Ti, uma mulher equilibrada, uma mulher sábia, porque tem como chegarmos nesse lugar. Porque há força em nós? Não. Por causa de Cristo e porque o Espírito que está em nós, ele é equilibrado, ele é de sabedoria, ele é de entendimento, ele é de conhecimento. Será que há algo, mulher, que Deus não pode fazer por mim e por você, se Ele fez tudo? Primeira
coisa. Se ninguém te quis e esse pensamento está na sua alma, cai por terra agora em nome de Jesus. Porque antes que uma árvore existisse, que qualquer coisa existisse, Deus já pensava em nós. Porque Ele nos criou para Cristo, para que eles sejam Ele seja com muitos irmãos. Estamos predestinadas a se tornar a imagem de Cristo. A sua noiva está sendo preparada. Nós estamos sendo preparados para Cristo, santificado, tirando de nós as mazelas, as mentiras e voltando para a nossa origem. Homem e mulher, que é a nossa identidade em Deus. Ele nos fez, Ele nos criou para a sua glória. Isso! E há um propósito dos céus na nossa vida, que glorifica o nome de Deus. Então, por onde você passou, o passado que você não gosta, isso tudo será experiência. E as pessoas verão a glória de Deus sobre você, a santidade de Deus sobre você, a mulher que Deus criou lá no início, na sua vida, na sua história. Então não tenha medo, o mundo é uma passagem. Jesus disse, aquele que é apegado a essa vida já perdeu, mas aquele que perder já ganhou. Então eu e você ganhamos vida. A nossa casa é os céus. Ele é o nosso Pai, oh glória. Eu não vejo a hora de vê-lo, de conhecê-lo pessoalmente. Que Ele ajude você como tem me ajudado. Que Ele nos ajude a sermos essas mulheres e a tirarmos o mundo, os pensamentos e as informações do mundo de dentro do nosso relacionamento com Deus, de dentro do nosso relacionamento com o marido, de dentro da nossa família e de dentro do nosso relacionamento com o filho. E que sejamos mulheres sábias, guiadas pelo seu Santo Espírito que já habita em nós, que é poderoso, é amoroso, e é equilibrado. Que o Senhor te abençoe, mulher, e espere o próximo episódio em nome de Jesus. Vamos